Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aí para mais uma aula desta série interessantíssima, Teologia Paulina, e hoje é a aula de número 33, estamos falando aí sobre Adão, né? Adão na Teologia Paulina, né? Estamos ali observando o que Paulo tem a dizer, principalmente ali em Romanos capítulo 5, quando ele vai trazer este paralelo do primeiro Adão, né? Histórico com o segundo Adão, Cristo Jesus, perfeito? E nós estamos seguindo. Para você que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. Tenho percebido, graças a Deus, que temos muitos novos inscritos, o número de inscritos aumentou no canal, graças a Deus. Seja muito bem-vindo, né? Que você possa ser edificado, ser abençoado através dos conteúdos deste canal, principalmente você que é novo no canal aqui. Eu peço a você sua ajuda e tem várias maneiras de você nos ajudar a crescer esse canal. A primeira é você dando seu like, isso, dá seu like aí, faça seus comentários, diga Pai do Senhor, diga pastor, estou assistindo as aulas, está sendo bênção, divulgando também, compartilhando nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, Telegram, isso compartilha os grupos que você está aí, de estudos, lá do seminário, da EBD, para que outras pessoas também possam conhecer este canal também. A segunda maneira de você nos ajudar, você pode perceber aí que nos comentários tem um link do Apoia-se. Sim, se você se tornar nosso apoiador mensal, né? Mensalmente, nosso patrono, a partir de R$5, irmãos, é pouquinho, né? 5, basta tão pouco que eu vou abençoar com 10, amém? 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Se você fizer isso, tornar nosso apoiador, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, é o WhatsApp da Família Point, que não é um grupo de WhatsApp para discussões, né? Debates teológicos, nada disso, é para divulgação de obras, lançamentos, promoções, a gente fala sobre os livros em si. Não ficamos debatendo questões teológicas, nada disso. Então, se você se tornar nosso apoiador, vamos colocar você lá. E quando nós batermos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, quando você clicar aí, você vai chegar lá na plataforma do apoio, você vai ver a meta que nós temos. Quando batemos essa meta, estamos chegando lá, nós vamos sortear, com a permissão de Deus, livros de teologia, né, todos os meses para os apoiadores. Por que eu não tenho como sortear agora, se eu não bater a meta? Porque, além de você comprar, né, comprarmos um livro de teologia, tem os custos para enviar, né, para a pessoa. Às vezes os custos, dependendo de onde a pessoa mora, fica mais caro que o livro, tem isso. Então, a gente precisa bater essa meta, tá certo? Então, outra coisa também, você está chegando agora, dá uma olhadinha na playlist aí, cara. Talvez você ainda não tenha tido a curiosidade de ler a playlist. Dá uma olhadinha na playlist aí do nosso canal, você vai ver que tem outras séries de vídeos, 86 videoaulas, por exemplo, teologia para iniciantes. Tu não sabe nada, está começando agora? Vai lá, começa a assistir as aulas. Temos outra série de vídeos também, teologia pentecostal, outra série de vídeos, curso da história da teologia, outra série de vídeos, história da filosofia cristã, muito legal também, dá uma olhadinha lá. Temos também 15 aulas, né, panorama do Novo Testamento, 15 aulas ministradas, falando sobre os 27 livros do Novo Testamento, onde eu ministrei lá na igreja, usando quadro branco, escrevendo. Olha, muito bom, muito bom. Então faça isso, faça essas coisas aí e você vai nos abençoar e você também será abençoado. Tá certo? Então, estou usando aqui como livro-texto a Teologia do Apóstolo Paulo, de Jim Dow, mais de 800 páginas, um livraço considerado uma das melhores teologias paulinas, né? Tem muito outras boas, eu considero esta uma das melhores, e nós estamos seguindo, a gente vai lendo aqui, a gente vai comentando, coloca o seu fone de ouvido, você está no trabalho, você está esperando aí, quem sabe, na clínica médica para ser atendido, e você vai ouvindo esta aula, tá certo? Para quem tem a obra e quer nos acompanhar, eu estou na página 130. Aí ele vai falar aqui sobre Romanos capítulo 5, verso 12 e 21. Jim Dow diz o seguinte: somente na conclusão da primeira sessão completa desse argumento em Romanos, Paulo introduz uma referência explícita a Adão. Talvez consciente do enfoque mais estreito de grande parte da discussão. Paulo, deliberadamente, retrocede para retomar e inserir toda a discussão numa perspectiva universal. Antes de qualquer coisa, de continuar aqui a leitura, eu quero dizer para você que eu creio piamente, tá, na historicidade de Adão e Eva. Eu creio que estes personagens foram personagens reais, históricos, justamente porque no Novo Testamento Jesus e Paulo
assim os considero. Eu estudo, leio autores que discordam, né, mas eu discordo totalmente da ideia de que Gênesis 1 e 2, a narrativa ali da criação, seja uma narrativa mitológica, como querem 99% dos teólogos aí. 99% talvez seja exagero, né? Mas 95% dos teólogos da área acadêmica querem nos dizer que temos ali uma narrativa mitológica, etc., que Adão e Eva não foram personagens reais nem históricos. Eu rejeito totalmente isso, tá? Então, vamos seguir aqui. Com isso, sem dúvida, queria fazer a conclusão da seção combinar com a extensão universal da sua abertura. Conforme Romanos 1, 18 e 22, ele traz aquela descrição, né, dos pecados dos homens e a ira de Deus. Assim, podemos notar logo de saída a consciência de Paulo de que Adão denota a humanidade. Veja, o Dimidal também tem esse entendimento, percebeu? Adam, né, ele quer pegar o étimo da palavra para designar isso, que Adam significa, de fato, tem esse significado em hebraico, humanidade. Ele quer trazer esse link aqui e dizer que Paulo interpretou desta maneira. Não concordo com o Dimidal aqui, mas vamos seguindo aqui. Onde ele vai falando aqui, eu vou trazendo, eu vou pontuando, concordando ou discordando dele, tá? Pois nestes versículos, Paulo encerra toda a história humana em duas figuras arquetípicas. Nota-se o duplo todos, de 5,18, Adão e Cristo, incorporando as duas únicas alternativas que o Evangelho apresenta à humanidade. Esta, podemos dizer, a sua versão da memorável escolha entre morte e vida, oferecida a Israel no clímax da herança deuteronômica, Deuteronômio 30, versículo 15 ao 20. Como se verá, mesmo com a contribuição própria de Paulo, o seu pensamento faz parte da tradição judaica acima esboçada. Se Paulo considerou Adão um indivíduo histórico e a desobediência também um ato histórico, é menos claro. Veja, o Dimidal está dizendo aqui que não consegue entender bem se Paulo considerou, né, de fato, Adão um personagem histórico, e diz que isso não é claro. Para mim é claro. Para mim é claro. Com Jesus, em Mateus capítulo 19, vai falar acerca do casamento, né, aquelas questões do divórcio. Ele vai dizer, né, Deus uniu o homem e a mulher, tornando-se uma só carne. Jesus está falando de algo real, verdadeiro, que é o casamento. E, infelizmente, por causa da dureza do coração, a possibilidade de haver o divórcio, está falando para pessoas que eram casadas, que tinham suas vidas matrimoniais, certo? Então, ele não poderia pegar a história de personagens fictícios para poder trazer uma verdade, trazer um ensino, né, tão verdadeiro. Então, ele vai entender e vai trazer esse ensinamento, né, dizendo que havia uma unidade ali, os dois tornassem uma só carne. É a ideia de que Adão e Eva de fato existiram, foram personagens históricos, né? Aí diz aqui, o caso de Filon deveria lembrar-nos que os antigos estavam muito mais atentos para a diversidade dos gêneros literários do que geralmente se pensa. Para você que não sabe, Filon foi um filósofo judeu de Alexandria, contemporâneo ali de Jesus, de Paulo. Claro, não teve contato com ele, mas como todo bom teólogo, filósofo de Alexandria, seguia a interpretação alegórica. Claro, quando Filon, sendo um filósofo platonista, olhava para Gênesis, ele entendia sim que Adão e Eva eram personagens alegóricos, fictícios, mitológicos. Infelizmente. Então ele está citando aqui Filon. O caso de Filon deveria lembrar-nos que os antigos estavam muito mais atentos para a diversidade dos gêneros literários do que geralmente se pensa. E o próprio uso que a seguir Paulo faz da história de Adão, em Romanos capítulo 7, versículos 7 e 11, é impressionantemente semelhante ao de Baruque, segundo Baruque, capítulo 54, verso 19, citando aqui um texto apócrifo, né? Quando usa Adão como arquétipo de todo homem. Isso é fato, sim. Muitos filósofos, muitos teólogos na cultura judaica, né, não cristãos, sim, também interpretaram Adão como um representante tão somente da humanidade, um arquétipo, um tipo, não um personagem histórico. Isso é fato, ao longo dos séculos a gente entende isso também, mas não concordo. Seja como for, diz o Dimidal, o uso que
Paulo faz aqui, de Gênesis capítulo 1, 2 e 3, está inteiramente integrado na tradição da teologização judaica sobre Adão, ao usar a narrativa de Gênesis para dar sentido à experiência humana do pecado e da morte. E a sua preocupação e sua questão não dependem da solução de qualquer tensão entre questões de história ou mito. Os defensores, por exemplo, do evoteísmo, que diz que a narrativa de Gênesis 1 e 2 é uma narrativa mitológica, e vai dizer que os dias de Gênesis ali, primeiro e segundo dia da criação, representam eras, milhões ou bilhões de anos, né? E que Adão e Eva são apenas tipos, e que antes de Adão e Eva existia uma raça pré-adâmica, né? Eles usam como argumento, um dos argumentos, né? Usa como um dos argumentos a ideia, a possibilidade de que, por exemplo, os pais da igreja também não entendiam Gênesis 1 e 2 como literais, mas como alegóricos, uma interpretação alegórica. Ora, bolas, quando você recorre a qualquer pai da igreja com uma formação em Alexandria, que seguia a interpretação alegórica, é óbvio que ele vai interpretar Gênesis, mesmo se dizendo cristão, mesmo sendo pai da igreja do terceiro século, vai interpretar Gênesis alegoricamente, né, metaforicamente, ou mitologicamente, é óbvio. Então, não é interessante usar como parâmetro para justificar essa nova doutrina evoteísta, que é a ideia de você conciliar a teoria darwiniana com o criacionismo. Você usar como parâmetro os escritos dos pais orientais, alexandrinos. Os caras, é óbvio, a escola de hermenêutica da interpretação alegórica nasce em Alexandria. É óbvio que eles vão seguir essa interpretação, que eu não concordo, e muitas vezes. Na minha opinião, a hermenêutica, a interpretação alegórica, ela é útil na mensagem, na pregação contemporânea hoje, principalmente quando você prega contextos do AT, sim, mas nem sempre tudo deve ser interpretado de maneira alegórica, senão vai dar ruim, vai dar problema na transmissão da mensagem, né? E aqui ele cita aqui, ó, eis porque, como por meio de um só homem, o pecado, e está citando Paulo aqui, Romanos 5, 12 a 14, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Por um só homem, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Por um só homem, não tem como você interpretar, dizer que Adão, como uma unidade. Por meio da humanidade entrou o pecado da humanidade. Não tem lógica. Por meio de um só homem. É claro que Paulo está dizendo um só homem. Que homem é esse? Adão. Meu Deus do céu, que dificuldade é essa? É a velha mania de tentar interpretar a Bíblia à luz da ciência. Está errado. Não é a Bíblia, as escrituras que tem que se submeter à ciência, às teorias darwinianas. Não, está errado. Demais, pois até a lei havia pecado no mundo. O pecado, porém, não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte imperou desde Adão até Moisés, também sobre aqueles que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão, que é figura daquele que devia vir. Romanos 5, verso 12 ao 14, né? Aí cita aqui o nosso querido Paulo, aí ele começa a comentar aqui, de Midão. A alusão a Gênesis 3 é clara, como confirma, em especial, o paralelo, né? Como Sabedoria, né? O livro de Sabedoria, capítulo 2, 23, 24, outro livro apócrifo. O tema é-nos familiar pela análise anterior. Como é que a morte se tornou uma parte tão inevitável da sorte humana? Paulo tira da função da árvore da vida, em Gênesis 2:3, a conclusão óbvia de que a morte não fazia parte da intenção divina original na criação. Isso é verdade, né? Deus não cria Adão para a morte. Mas aí entra também na questão do problema do mal, né? Vai entrar nessas questões soteriológicas, infra e supra, separar muito difícil, né? Infra e supra. Essa é uma questão muito debatida pelos calvinistas, né? Se Deus predestinou Adão para a queda. Enfim, meu Deus do céu, existem muitos desdobramentos. Deus não cria Adão para a morte, mas ao mesmo tempo potencializa através do seu livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio, como cito o livre-arbítrio aqui, é a possibilidade de Adão escolher
comer do fruto ou não, obedecer ou não. Isso está muito claro para mim, não sei quanto para você, se isso está claro, né? Que Deus possibilita a Adão escolher comer do fruto ou não, obedecer ou não. Se isso não é livre-arbítrio, o que seria isso? Fatalismo. Como eu não acredito em fatalismo, nem em determinismo, para mim isso é uma perspectiva, um prisma filosófico, né? Não teológico. Então eu rejeito essa ideia. Certamente, concordo aqui com o Dibdal. Deus não criou Adão, né, a sua criação original, para a morte. Ok? E diz mais, a morte, que inicialmente não tinha lugar no mundo, entrou no mundo. Mas a ambiguidade permanece e a contribuição distintiva própria de Paulo ao debate só em parte esclarece essa ambiguidade e em parte sublinha a sua complexidade. As ideias mais distintivas de Paulo aparecem evidentes em 5 pontos. Primeiro, ele deixa claro que, quanto ao que toca ao seu ponto de vista, a morte não é simplesmente a consequência natural do estado criado. Ela é consequência do pecado. A morte entrou no mundo através do pecado. Aliás, eu trouxe uma mensagem, então entra lá na playlist, vai voltando assim. Recentemente eu preguei uma mensagem, 4 fatos acerca da morte. E aí eu vou usar os textos que eu uso para falar sobre isso, esse texto de Romanos 5,12. Sim, a morte entra no mundo através do pecado. O pecado é o start. Por que a morte física e espiritual e eterna entrou no mundo? Por conta do pecado. O pecado foi o start. Ok, concordamos com isso. A morte passou a todos porque todos pecaram, Romanos 5,12. O pecado imperou na morte, Romanos 5,21. A conexão entre pecado e morte é muito forte em Paulo. Teremos de considerar esse aspecto novamente por um ângulo diferente mais adiante. Segundo, cada indivíduo é responsável por sua própria morte? Ele responde aqui, de um lado, a morte para toda a raça de Adão é o resultado da transgressão de Adão. De outro, todos morrem porque todos pecam. Isso é verdade. A morte, nós morremos por conta de termos herdado, né, essa herança maldita do pecado adâmico. A nossa natureza é adâmica. É uma herança que todos os homens, ao nascerem, já nascem com essa herança. Por outro lado, todos pecam, né, ou todos morrem porque pecam. Certo? Todos morrem porque são pecadores inveterados. Por exemplo, ainda que tenhamos a herança da morte por meio de Adão, no dia do julgamento você será julgado, né? Caso você não deseje perseverar até o fim e servir a Cristo até o fim, o julgamento dos homens ímpios dar-se-á por conta daquilo que eles cometeram. Eles não são condenados pelo que Adão fez no Éden em si. Entendeu isso? Né? Diz o texto lá de Apocalipse capítulo 20, o juízo do grande trono branco, que livros serão abertos e as obras daquelas almas serão descritas. Essas foram as suas obras. Né? Ou seja, as pessoas serão julgadas, condenadas por aquilo que elas fizeram ou deixaram de fazer. Não por aquilo que Adão fez em si. Ou seja, em outras palavras, as pessoas são condenadas por conta dos seus próprios pecados. Isso é interessante pontuar também, né? A morte imperou continuamente desde Adão, mesmo sobre os que não pecaram de modo semelhante à transgressão de Adão. Alternativamente, expresso através da desobediência de Adão, os muitos foram constituídos pecadores, Romanos 5,19. Mas a conexão causal implícita aqui por constituídos pode ser não específica e muito solta, visto que foram constituídos, ou melhor, isso mesmo, pode ser não específico e muito solta, visto que foram constituídos. Esse termo, visto que foram constituídos, em Romanos 5,19, é simplesmente equivalente de tornaram-se. Ou seja, ele está falando aqui sobre a questão de que os homens foram constituídos pecadores, aí se tornaram. Né? Se tornaram pecadores por conta dessa herança
adâmica. Em outras palavras, Paulo afirma um contínuo da vida terminando na morte, que se estende desde Adão até o presente. O que inicialmente constitui esse contínuo permanece obscuro, mas é suficientemente claro que começou com Adão, ele esteve efetivamente em operação desde o princípio, e que é a continuação do pecado humano que mantém esse contínuo também, é claro. E aí a gente sabe muito bem que é algo que muito a gente fica pensando, né? Se Adão não tivesse desobedecido, pecado, né? Ele estaria vivendo até hoje, né? Eternamente em comunhão com Deus no paraíso. O que se especula seria a possibilidade, eu acredito que sim, né? A possibilidade de Adão ter filhos, né? Ter filhos ali no Éden, e esses filhos também possuírem vida eterna, como ele tinha. Ele e Eva tinham. A ideia de que eles perdem essa vida, né, se dá por conta da desobediência. E qualquer ligação, veja bem, e qualquer pensamento que vá dizer não, pastor, ele não poderia ter filhos, não. Qualquer pensamento que diz que o sexo no paraíso, antes da queda, era algo pecaminoso, é equivocado. Veja bem, existe um conceito popular equivocado de que quando Adão comeu o fruto, significa que ele teve sexo com Eva. Isso seria o pecado que os fez ser expulsos do paraíso. Nada mais errado do que isto. Uma explicação, uma interpretação totalmente equivocada. A ideia de que o sexo dentro do patrimônio é algo pecaminoso. Não é. Entendeu? Não é. Então, a ideia bíblica é que, sim, eles poderiam coabitar um sexo puro, né, no paraíso. Isso não seria considerado um pecado. Qualquer ideia de que o sexo é sujo e pecaminoso é uma ideia equivocada, que foi fundamentada muito mais na Idade Média. O sexo apenas para procriação. Já ouviu falar essa expressão? Essas questões, esses termos? Então, algo totalmente equivocado dentro da perspectiva teológica, né? Terceiro, torna-se assim evidente que Paulo operava com dupla concepção de morte. Neste caso, é a distinção entre a morte da humanidade como um resultado da primeira transgressão e a morte como consequência ou até pena pelas nossas próprias transgressões individuais. Presumivelmente, isso está ligado com algum tipo de distinção equivalente entre morte natural e morte espiritual, como em Fílon. Como em Fílon, ele faz uma pergunta. Em outras palavras, a tentativa de correlacionar o fato universal da mortalidade com o discurso sobre a morte diretamente consequente do comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, estava destinada a levar a uma distinção deste tipo. Quarto ponto. Paulo trabalha com um conceito muito complexo do pecado. Introduz a noção de pecado, hamartia, é o termo grego, como poder personificado. O pecado entrou no mundo. Isso é interessante, né? Porque ele vai também personificar também a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. Ele personifica. Esse conceito de personificação estava muito presente no Antigo Testamento. Por exemplo, você vê isso em Provérbios. Provérbios capítulo 8, você vê ali Salomão personificando a sabedoria. Ele personifica a sabedoria, ele fala da sabedoria como se fosse um ente, uma pessoa. Entendeu? E Paulo vai usar essa mesma linha de interpretação, claro, um bom judeu, estudou também os textos sagrados, né, do AT, e seguia em muito também essa forma de interpretar, ele personifica o pecado, né? Ele introduz a noção de pecado, a armatia como poder personificado, o pecado entrou no mundo, Romanos 5,12, e o pecado imperou na morte, Romanos 5,21. O pecado assume o papel de serpente / Satanás, ainda que como figura muito mais significativa que a serpente. Mas o pecado também é calculado como atributo ou estatística em Romanos 5,13. E o pecado também aumenta ou cresce, como em Romanos 5,20, né? O pecado superabundou, né?
O texto que ele fala, onde abundou o pecado, ou seja, aumentou o pecado, superabundou a graça. Talvez mais como fruto. No mesmo contexto, o verbo equivalente é usado, hamartano, né? O verbo pecar, hamartano, para denotar atos particulares de pecado. Esta complexidade requer análise mais pormenorizada no parágrafo abaixo. E é interessante isso, quando você vai para a narrativa de Gênesis, né? Muitos têm essa dificuldade, né? Em que momento é a serpente ou o diabo que está falando ali? Em que momento é Satã e a serpente? Por que Deus pune o animal se ele pune o animal, né? A partir de hoje você vai rastejar e tal. Por que a serpente é punida? Por conta de Satanás usá-la como se fosse primeira sessão mediúnica, né, do mundo. Aconteceu ali no Éden, quando Satanás incorpora no corpo da serpente, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade, é tão intrínseca, né? A associação entre a serpente e o diabo é tão forte que ao longo das escrituras a expressão designando Satanás como a antiga serpente, Paulo vai usar também isso, né? Eu temo, escrevendo aos Coríntios, eu temo que a serpente vos engane como enganou a Eva. Eu tenho esse receio. Ou seja, ele intercambia o termo diabo, Satanás, usando serpente. Ou seja, Paulo sim entendia que houve sim, a serpente foi usada como instrumento nas mãos do diabo. Aí entra várias especulações, e alguns vão achar que essa maldição foi a maldição de Deus sobre a serpente, por conta dela ter sido um instrumento do diabo, e a maldição que Deus lança sobre a serpente, um animal, ela teria que rastejar sobre a terra. Alguns acreditam que ela voava, que ela tinha patas e ela deixou de ter essas coisas. Aí são especulações, né? E quinto ponto, Paulo ainda usa outros 3 termos para o pecado de Adão: parabasses, excesso, transgressão, isso Romanos 5,14, paraptoma, passo, falso, transgressões, usa 6 vezes entre Romanos capítulo 5, versículo 20, e paracoe, que é a palavra desobediência, a palavra grega para desobediência, em Romanos 5,19. Todas são palavras mais fortes que hamartia, pecado, como falha. Permitem um ponto de esclarecimento. Pecado só é levado em conta quando há lei, Romanos 5,13. Então, transgressão, por outro lado, é a violação consciente de uma lei conhecida. Adão desobedeceu a ordem explícita do Criador, em Gênesis 2,17. Em outras palavras, transgressão é pecado levado em conta. Isso ajuda por enquanto. Permite que o conceito de culpa seja ligado unicamente à transgressão, violação deliberada de uma ordem divina. Mas ainda deixa uma pergunta incômoda. Por que também morrem os que só cometem pecado, mas não transgressão? O fato de que Paulo continua usando o verbo hamartano, pecar, como equivalente do substantivo parabasses, paraptoma, em 5,14, né? E 5,16, não ajuda. Por isso que ele entende assim que Paulo, a explicação de Paulo, o entendimento de Paulo sobre o pecado é bem complexo, existem várias nuances. Para Dimidal, quando Paulo fala sobre transgressão, ele entende que essa palavra transgressão é mais forte, teologicamente, do que a palavra pecado. Ele não entende que sejam sinônimos intercambiáveis na teologia paulina. Então, algo muito interessante, a gente vai analisando esses pontos, né? E a gente vai ali refletindo, a gente vai tendo essas ideias, algo muito bacana, muito legal. E não sei se dá tempo, se não dá tempo mais não. Não dá tempo não, porque o máximo de gravação aqui no meu celular aqui é 30, 32 minutos, já tem 29 minutos. E eu vou deixar para seguir na próxima aula. Então, agradeço a você, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo, estaremos seguindo, mas na próxima aula continuaremos falando sobre a teologia de Paulo em Adão. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.